Capítulo 8. Medo da violência. Este planeta brutal. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus, capítulo 10, versículo 28. O maior jogador de golfe na história do esporte se sentou para tomar seu café da manhã, sem suspeitar que aquele seria o seu último. Byron Nelson tinha dormido bem na noite anterior, melhor do que tinha dormido nos últimos dias. Tinha tomado banho, feito a barba, e então sorriu quando sua esposa, Peggy, anunciou a refeição matinal: salsicha, biscoitos e ovos. Ele tinha 94 anos. Estava há 61 anos afastado das vitórias. Ganhou 11 torneios consecutivos. Tiger Woods ganhara 6 seguidos. Arnold Palmer ganhara 3, assim como Sam Snead, Ben Hogan e alguns outros. Mas o recorde de Nelson, 11 seguidos, se destaca como um carvalho em um campo de trigo. Ele se aposentou no ano seguinte e comprou um rancho perto de Fort Worth, Texas, onde viveu em paz até Deus chamá-lo à sua casa no dia 26 de setembro de 2006. Depois de lavar os pratos, ele se sentou para ouvir seu programa de rádio cristão favorito. Peggy saiu para o estudo bíblico na igreja. "Estou orgulhoso de você", ele lhe disse. Ela voltou algumas horas depois e o encontrou no chão, sem sinal de dor ou luta. Seu bom coração simplesmente tinha parado. A Rússia do começo da década de 1950 não precisava de muita desculpa para aprisionar seus cidadãos. Era só alguém questionar uma decisão de Stalin ou falar contra o regime comunista que ia andar pela tundra congelada por trás dos arames farpados de um campo de concentração soviético. Boris Kornfeld o fez. Não há registros de seu crime, só alguns poucos detalhes de sua vida. Nasceu judeu, tornou-se médico treinado que fez amizade com um homem que cria em Cristo. Com muito tempo livre, os dois homens tinham longas e rigorosas discussões. Kornfeld começou a ligar o Messias prometido da antiga aliança com o Nazareno da nova. Seguir Jesus ia contra cada fibra de sua ancestralidade, mas no fim ele escolheu fazê-lo. Essa decisão lhe custou a vida. Ele viu um guarda roubando o pão de um homem à beira da morte. Antes de sua conversão, Kornfeld nunca teria reportado o crime. Agora sua consciência o compelia a fazê-lo. Foi só uma questão de tempo até os outros guardas revidarem. Kornfeld, mesmo em perigo, estava completamente em paz. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha medo da morte ou da eternidade. Seu único desejo era contar sua descoberta para alguém antes de perder sua vida. Uma oportunidade chegou na forma de um paciente de câncer, um colega de prisão que estava se recuperando de uma cirurgia abdominal. Deixado a sós com ele na sala de recuperação, Kornfeld urgentemente sussurrou sua história. Contou cada detalhe. O jovem estava tão grogue da anestesia que dormiu. Quando acordou, pediu para ver o médico. Era tarde demais. Durante a noite, alguém tinha dado no médico 8 golpes na cabeça com um martelo de engessador. Os colegas tinham tentado em vão salvar sua vida. 1. Byron Nelson e Boris Kornfeld abraçavam as mesmas convicções, ancoravam sua esperança à mesma rocha e olhavam para o mesmo céu e confiavam no mesmo Salvador. No entanto, um foi para o céu em uma trilha de paz e o outro através de um turbilhão de brutalidade. Se me derem a escolha, prefiro ir como o Sr. Nelson. Os heróis sem armas dos hebreus também o teriam escolhido. Suas histórias ocupam um curioso parágrafo no final da parada patriarcal. Eles seguem os nomes conhecidos de Abel, que, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Hebreus,
capítulo 11, versículo 4. Enoque, que não experimentou a morte. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Noé, que tornou-se herdeiro da justiça. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Abraão e Sara, cujos descendentes são tão incontáveis como a areia da praia do mar. Hebreus, capítulo 11, versículo 12. Uma pessoa pode ler até o versículo 12 aqui e chegar a uma conclusão. Deus recompensa vidas fiéis, com serenidade e legados contados em histórias. Viver bem, viver em paz, certo? Então os versículos 35 e 37 apresentam o lado difícil. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Contrariamente ao que esperaríamos, pessoas boas não estão livres da violência. Assassinos não dão um passe aos que são de Deus. Estupradores não examinam vítimas de acordo com currículos espirituais. Os maus e sedentos de sangue não pulam os que vão para o céu. Não somos isolados, mas também não somos intimidados. Jesus tem uma ou duas palavras sobre este mundo brutal. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Os discípulos precisavam dessa afirmação. Jesus tinha lhes dito para esperarem açoites, julgamentos, morte, ódio e perseguições. Mateus capítulo 10, versículos 17 e 23. Não o tipo de conversa motivacional que se tem com um time no vestiário. Para crédito deles, nenhum deles fugiu. Talvez não o tenham feito por causa da memória fresca dos músculos contraídos de Jesus no cemitério. Jesus tinha levado seus discípulos ao outro lado, à região dos Gadarenos, onde foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Mateus, capítulo 8, versículos 28 e 29. As reações mais dramáticas e imediatas à presença de Deus na terra vieram de demônios como esses. Os incontáveis, invisíveis, assexuados e perversos gênios de Satanás. Esses 2 homens estavam endemoniados e, consequentemente, eram tão violentos. As pessoas faziam longos desvios pelos cemitérios para evitá-los. Não Jesus. Ele entrou marchando como se fosse o dono do lugar. Os demônios atordoados nunca esperariam ver Jesus ali, nos recantos do diabo no lado estrangeiro da Galileia, a região dos pagãos e porcos. Os judeus evitavam esses antros. Jesus não. Os demônios e Jesus não precisaram de apresentações. Eles já tinham travado uma batalha em outro lugar, e os demônios não queriam revanche, nem ao menos discutiram. Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Mateus, capítulo 8, versículo 29. Dando para trás, gaguejando. Tradução? Sabemos que vais nos derrotar no final, mas somos punidos enquanto isso? Eles se amarfanharam como marionetes sem cordas. Patético seu apelo. Manda-nos entrar naquela manada de porcos. Mateus, capítulo 8, versículo 31. Jesus o fez. Vão! Exorcizou. Sem gritos, sem cantações, danças, incensos ou ordens. Só uma pequena palavra. Aquele que sustenta os mundos com uma palavra controla o tráfego demoníaco com o mesmo. E embora este mundo, cheio de demônios, ameace nos desgraçar, não temeremos, pois quis Deus que sua verdade triunfasse através de nós. O sombrio príncipe das trevas
Não trememos por ele. Sua ira podemos suportar. Pois veja, a queda dele é certa. Uma pequena palavra o derrotará.